De volta aqui com o Tribuna Livre, conversando com o secretário de Planejamento, Márcio Veríssimo, e com a secretária do Gabinete Civil, Márcia Regina. E eu encerrei o segundo bloco perguntando sobre como é que está se dando aí nesse primeiro momento o relacionamento com o governo provisório da República. Depois de tudo isso, claro que aqui é o governo do PT e a gente sabe de tudo que aconteceu, a população sabe. Como é que está se dando? Aí está tudo stand-by ou não? O relacionamento não mudou até agora. Imagino que será republicano, do ponto de vista da institucionalidade. Eles ainda, o que se percebe é que ainda há também, como está ainda muita mudança no próprio governo federal, não há um diálogo imediato com os estados. O que a gente vê é que alguns estados, dada a situação financeira, já fizeram propostas e tudo, mas o relacionamento dos ministérios, dos órgãos federais, permanece o mesmo. Nós continuamos com as nossas atividades normais, então não acredito que haverá nenhuma mudança. Agora, a gente sabe que o cenário é de oposição. Isso é uma realidade, é um fato. Não tem ingenuidade, né? Não há. Então, agora, e com isso também não há muita tranquilidade pelas relações republicanas. Claro, né? Eu digo sempre o seguinte, claro que por parte da base parlamentar, claro que vai haver sim uma pressão para modificar tudo isso. Mas eu acredito que o presidente... Mais paroquialmente, né, Osmar? Exatamente. Muito mais paroquialmente. Né? Agora o presidente... no âmbito até da política, né? O presidente, ele não pode, presidente nenhum, pode punir o cidadão que mora aqui em virtude de eventual divergência política. Nenhum agente político. Isso aí, eu acho que... Então, eu acho que vai se dar, sim, do meu ponto de vista, um relacionamento republicano. Não tenho dúvida, governador de Chão Viana também, já pela experiência de Senado... É a amizade que tem. Sabe... conduzir isso muito bem. O caminho das pedras, como a gente costuma dizer, né? Isso. Márcio, uma pergunta para você. Como é que se dá o processo nessa parceria público-privada da saída do Estado? Como é que o Estado sai desse processo? Assim? Acho que você tocou num ponto que é fundamental, né? Nós falamos aqui um pouco de economia, de desenvolvimento, olhando a região de fronteira, as exportações futuras do Estado. Eu acho que esse foi o grande acerto do governo, inclusive, né? Nós estamos ainda tratando, né, de viabilizar investimentos através desses fundos de investimento aqui no Estado, em torno de 200 milhões, para viabilizar e consolidar o que o governo vem fazendo. Então, todas essas cadeias que nós já tratamos aqui, elas podem ganhar um boom, né, dentro desse mecanismo que é a atração de investimentos. Então, nós temos ali uma SA, nós temos as cotas que tanto participa o setor privado quanto participa o governo, as cooperativas. Isso fomenta e fortalece esses empreendimentos, né? Nós nos tornamos mais competitivos, a exemplo da Peixe da Amazônia, que já está colocando os seus produtos aí na rede. Essa crise tem afetado a Peixe da Amazônia? Sentiu o impacto? A Peixe da Amazônia está em expansão, é uma empresa em expansão. Ao contrário, ela está com uma demanda alta um setor e um desafio para a gente. Inclusive agora, aumentar a produção. Vai vender peixe lá para as Olimpíadas, quer dizer, os atletas vão comer o nosso peixe. Né? Foi o único tipo de peixe de água doce que foi aceito pelo Comitê Olímpico. Então, acho que é uma empresa âncora aqui no Estado, veio para ficar, assim como o suíno também. Então, esse é o que a gente falou aqui de magia, né? Mas é um pouco da magia de realmente captar investimentos para a região e o governo, como um maestro desse mecanismo, né? Poder realmente fazer muito mais. Porque o governo entra com 30 milhões, capta no mercado e ali você alavanca uma série de ações importantes no Estado. E aí, quando você vai fazer um levantamento, né, do que nós investimos, tanto na área da indústria quanto na área da produção, você vê que o número é bastante significativo. Né? Então, nós tivemos aí um acréscimo de pelo menos 5 vezes mais investimentos que o Estado comumente fazia. A de suíno já está em operação? Suíno já está em operação. Já tem mais de 200 empregos diretos. Doutor Márcio, o presidente Temer já vai enfrentar, tem 2 pepinos terríveis para descascar. Um é o da Previdência. Esse não tem escapatória. O outro é da dívida dos estados. As dívidas contratadas dos estados hoje com o governo federal é de 420 bilhões de reais. E a solução mais palatável que estão encontrando
foi sugerida ontem pelo governo do Rio de Janeiro. Moratória? Não, moratória não, porque a moratória é impossível. Mas é a suspensão do pagamento do juro por 2 anos. Se isto acontecer, a União deixa de arrecadar 60 bilhões por ano, em 2 anos 120 bilhões. Os estados esperam que o governo atenda essa reivindicação? Olha, se ele atender, isso obviamente vai ajudar a todos os estados brasileiros, porque é fato inegável nessa mesa, todo mundo sabe, da situação fiscal, financeira que o Brasil vem passando e os estados, acho que prefeitura nem existe mais, né? Hoje em dia, se está difícil para o estado manter os seus atuais níveis de investimento, imagina para as 5 mil e tantas prefeituras desse Brasil. Então, nós esperamos uma sinalização favorável, não sei se essa que você colocou, mas que realmente haja uma ação mais forte no sentido de ajudar os estados, porque o desenvolvimento acontece nos estados. Então, mas ele fez uma declaração das suas prioridades, vocês devem ter assistido. A primeira estava no Pacto Federativo, que ele colocou. Sim. Ele disse que não é possível mais continuar com os estados e os municípios na miséria em que se encontram. Exatamente. Vamos esperar que ele cumpra, sim. Mas esse 400 bi está parte do Pacto Federativo, sabe disso? Mas é preciso, nesse ponto, eu acho que a gente não discorda do tema. Tem que rediscutir o Pacto Federativo. Hoje a União é soberana, fica com tudo quanto é recurso, 70%. Quando a execução é nos estados, nos municípios. É injusto tanto de obrigação que tem município e estado, principalmente para a realização de serviços públicos, quando a maior parte do bolo fica para a União. Mas, doutora Márcia, e o cidadão vive no município. E a senhora precisa saber, de forma abstrata. A senhora hoje, como representante de um estado, reclama do estado. Mas o mais prejudicado mesmo ainda é o município, nem o estado. Claro. O estado está no meio. Eu vou voltar aqui no tema que o Osmir falou, na questão da redução do custeio, ou redução de secretaria, ou a máquina pública. Você imagina que aqui no Acre, nós temos áreas indígenas, nós temos um grande projeto de assentamento feito no passado que colocou várias e milhares de pessoas no interior das florestas. Nós temos unidades de conservação federal, que não são todas esse conjunto federal no Acre, quem suporta é o Estado. Sim. A saúde, que é a grande crise nacional, se você vê o tanto que é imposto aos municípios, que penaliza os municípios, quem é que suporta? Quem é que faz essa ajuda ao município, suportando o serviço público dele? O Estado. Então, hoje, se você vê, o Estado do Acre, ele suporta um conjunto de serviços públicos que poderiam, uns são privativos da União, mas nós temos que fazer, porque ninguém vai deixar indígena em situação, sabe, à margem do que está acontecendo com o investimento. De escola, né? Claro, exemplo, é um exemplo. Saúde, quem é que todo dia, às vezes, a gente vê as reportagens, o pronto-socorro está cheio. Mas está cheio por quê? Porque a pessoa foi no posto de saúde e não conseguiu atendimento. Porque o ônus para o município suportar básica é muito grande. E a repartição de receita e benefício não é tanto. Então, é um conjunto que só pelo Pacto Federativo você pode trazer justiça para distributiva mesmo. Astéria, eu tenho um assunto que eu estou vendo a hora terminar o programa. E eu tenho um também que eu estou vendo a hora que é ICMS. Eu preciso colocar. Quando eu tomei conhecimento, vai de Narciso, que vocês viriam aqui, por coincidência eu estava com um grupo de funcionários, com a minha filha lá, e eles me pediram, e a população de funcionários pedem também uma orientação de vocês, uma explicação. Primeiro, eles dizem que, em virtude daquela posição tomada pelo Supremo Tribunal Federal de cancelar, tornar inconstitucional a lei NALU, com eventual demissões que poderiam acarretar, eles dizem, primeiro, que está havendo um cancelamento de benefício desses funcionários, como progressão, como promoção, estaria havendo isso. E depois nós queremos saber como é que está ficando essa situação, como é que o governo está administrando essa situação. Acho muito bom você dar a oportunidade para a gente poder estar esclarecendo isso. Primeiro, eu vou até falar aqui como procuradora, porque eu sou procuradora do Estado do Acre desde 94, e desde 99 eu trabalho
exatamente essa temática desse problema que surgiu com contratação sem concurso. E a gente vem, ao longo desses anos, lutando de forma jurídica para impedir qualquer situação mais drástica. Com o advento da emenda da Ana Lu Gouveia, na época deputada, ela acionou um mecanismo para todos. Aquilo que a Procuradoria-Geral do Estado vinha travando em determinados processos, individualizados, alguns questionados ou não, nós tivemos para todo mundo indistintamente. Então, isso dificultou, obviamente, porque a discussão foi direto para o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral do Estado vem, junto aí com todo o seu staff de procuradores, trabalhando muito essas medidas judiciais. O governo vem dando incentivo para que a Procuradoria possa fazer isso. Acontece que nós tivemos uma decisão sobre essa emenda. E a decisão do Supremo Tribunal Federal acabou a emenda. Tirou ela do mundo jurídico. E, obviamente, isso tem efeitos. E sobre esses efeitos, eu acho que está havendo uma confusão de entendimento por parte dos sindicatos. E isso particularmente nos preocupa muito, porque é um assunto de muita responsabilidade, atinge milhares de pessoas, então não pode ser tratado como se fosse uma reivindicação salarial qualquer, de você fazer burburinho e tudo. Isso precisa ter muita compreensão, muita assessoria jurídica dos sindicatos, junto com a PGE. A Procuradoria-Geral está fazendo uma série de rodadas de conversas com os sindicatos, com a Secretaria de Gestão Administrativa, com as secretarias, e eu te afirmo o seguinte: não há cancelamento de benefícios. Isso não existe, não é cancelamento de benefícios. Os benefícios estão postos na vida, no salário, no contra-cheque, e eles estão lá garantidos e assegurados. O que há é a consequência de ter retirado do mundo jurídico a emenda da Ana Lu. E é sobre isso que a Procuradoria está chamando os sindicatos, está conversando, está esclarecendo. Um determinado sindicato colocou, inclusive, que não se estavam registrando a aposentadoria. O Tribunal de Contas veio a público, publicou uma nota esclarecendo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com a informação. E, óbvio, cada secretário está conversando, está tirando dúvidas com o seu servidor. O que não pode é virar fofoca. Claro. Para não alarmar ninguém. Pergunta bem rapidinho. Está vendo? A senhora respondeu uma fofoca que tem que esquecer. Os aposentados podem dormir tranquilos. Tranquilos. E, não, só para completar. E os que assumiram antes da Constituição de 1988, que não exigia concurso público, podem dormir mais ou menos tranquilo? Podem dormir tranquilo, mas é meia verdade que não exigia. A Constituição sempre trouxe a exigência para o primeiro vínculo, fazer por concurso público. É claro que eu acho que foi muito, de muito bom senso que o legislador constituinte, ele deu um status para esse pessoal de 88 para trás, né? E aí isso, a Constituição mesmo assegurou. Doutora, na parte econômica, não elogie a nossa Constituição, porque essa crise nasceu com ela. A Constituição tem... eu acho que eu vou concordar só num aspecto com você, que eu acho que... não é só econômica, não. Eu acho que a Constituição ela trouxe muitos direitos super importantes para a nossa cidadania. O que eu acho é que nós, ao longo dos anos, de internalizar esses direitos, deixamos um pouco a contraprestação do dever desse direito. Foi falado agora há pouco. Agora há pouco ele disse a mesma coisa. Eu vou dar só um exemplo, já está terminando. Estamos encerrando o programa já. Eu tenho uma pergunta a fazer ainda. Eu estou aqui. Seja breve. Doutora, eu tenho muita preocupação. Hoje foi o menos que falou, foi eu. Nós tivemos aqui dois jovens ainda agora falando sobre... E eu trouxe na questão do direito. Direito. A balança que pesa o direito no sistema democrático é a mesma que pesa os deveres. E quando você tem direitos legitimamente adquiridos e fiscalmente suportáveis, não se contesta. Agora, se direito adquirido, eu vou falar... É porque Osmir tem um bocado de direito adquirido que não foram legítimos.
Ele sabe quais são. O Osmir é positivista. Ao Doutora, contrário. Se direito Admite a adquirido, ilegalidade. se direito adquirido não fosse imutável, não pudesse ser mexido, no dia que a Lei Áurea, que ela precisava assinar a Lei Áurea, os escravos continuavam escravo, porque ele era de propriedade dos donos de engenho. Mas, Narciso, tu bate numa tecla que ela é inócua. Por exemplo, vou dar É inócua, não. Não, vou dar um exemplo para você. Não existe isso. Eu digo, eu já sei qual é o direito que você tem adquirido. É isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos encerrando. Quando eu me 30 aposentei- segundos, Osmir, 30 segundos. Não, quando eu me aposentei, eu não pagava o INSS, que era um direito adquirido. Mas veio a Constituição, alterou, e eu passei a pagar. Então não existe esse direito adquirido. Contribuição. Acho que hoje o direito no Brasil ele está passando também pelas suas intempéries e transformações, a Não, base e o até das Supremo- últimas decisões do Supremo. E o Supremo, a gente não sabe o que é que sai dali da cabeça. Bom, chegamos ao final do programa, muito obrigado, né? Doutora Márcia, doutor Márcio também aí, planejamento, Casa Civil, e Osmir, Narciso. Eu quero encerrar o programa, cada qual definindo o momento com uma palavra ou uma frase, não um parágrafo, uma frase, Osmir. Não, eu desejo o melhor para o Acre, sempre desejo. Acho que o momento que a gente vive é um momento de desafio e renascimento. Desafio e renascimento, bem otimista. E eu vou de muito trabalho e inovação. Muito trabalho e Inovação. inovação. Narciso, para fechar o pacote. Parlamentarismo já. Parlamentarismo já. Eu votei pelo parlamentarismo, viu? Eu votei naquela época, pelo plebiscito jovem e tal. Votei. Obrigado pela audiência. Ficamos por aqui. Tenha uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigado e até a próxima.